Capítulo 7, Parte 2. Ocupados demais para o conforto. Fomos criadas para a plenitude, compreende? De acordo com Efésios, capítulo 3, versículos 17 a 19, quando conhecemos a Jesus como nosso Senhor, através da fé, começamos a compreender o amor incrível de nosso Salvador. E quando começamos a conhecer melhor esse amor, somos cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 19, ênfase minha. Fomos criadas para sermos cheias de Deus, sem nenhum litro ou quilo a menos. Mas estamos prontas para tal? Afinal, ser preenchida com a medida de toda a plenitude de Deus provavelmente irá nos esticar. E isso, no mínimo, vai incomodar o nosso conforto. Estamos dispostas a permitir que Deus destrua nossa área de conforto e expanda nossa capacidade para si? Ou queremos um Deus que pode ser controlado por nós? Infelizmente, na maioria das vezes, queremos um Deus suficiente para nos fazer felizes, mas não para nos transformar. Nunca dissemos isso, mas essa postura foi o que Wilbur Rees tinha em mente quando escreveu: gostaria de comprar $3 de Deus, por favor? Não o bastante para explodir a minha alma ou perturbar o meu sono, mas apenas o equivalente a uma xícara de leite quente ou uma soneca à luz do sol. Não quero uma quantidade dele que me faça amar um homem negro ou colher beterrabas com um imigrante. Quero êxtase, não transformação. Desejo o calor do útero, mas não um novo nascimento. Quero meio quilo do eterno Deus em um saco de papel. Gostaria de comprar $3 de Deus, por favor. O problema é que Deus não trabalha dessa forma. Ele não está no mercado para ser negociado em porções oferecidas na liquidação. Em primeiro lugar, ele não está à venda no mercado. E não está à procura de compradores, mas olhando para comprar a mim e você. Ele quer um povo que está à venda, de todas as formas, liquidação total. Ele não está disposto a negociar por troca. Não está olhando para fazer um favor. Ele até já pagou o preço. Seu filho morreu na cruz para pagar nossa dívida e resgatar nossas almas. Entretanto, a transação nunca é uma venda forçada. É crucial compreender isso. Deus é um cavalheiro, não um ladrão nobre. Ele vai nos cortejar e procurar, mas nunca vai se atirar sobre nós. De fato, podemos dizer não ao Criador do Universo. Podemos fazer a escolha de deixá-lo num canto de nossas vidas. A autora e professora Cynthia Hilde afirma: escolhemos o grau de intimidade que temos com Deus. As únicas limitações à presença de Deus em nossas vidas são as mesmas impostas por nós. Desculpas criadas para evitar que sejamos cheios com a medida de Deus. A desculpa de Marta era o dever. Ela deveria limpar e cozinhar. Pensava que não tinha tempo para sentar-se aos pés de Jesus. Talvez a sua justificativa seja o trabalho ou as crianças. Ou assim como eu, talvez sua única desculpa para o devocional seja a pura preguiça. Mas, seja o que for, qualquer coisa que nos impede de passar um tempo regularmente com Deus é pecado. Parece severo demais dizer que limpar, cozinhar, cuidar das crianças ou realizar algum trabalho possa ser pecado? Pense nisso. A verdadeira definição de pecado é a separação de Deus. Não importa o quão significativa seja a atividade, não importa o quanto pareça boa. Se eu a uso como desculpa para manter Deus à distância, essa atitude é pecado. Preciso confessar e me arrepender para que possa chegar perto do Senhor mais uma vez. Pois quanto mais caminho sem estar cheia da presença de Deus, mais seca, vazia e frustrada vou me tornar. Deve haver mais. Quando eu e meu marido deixamos Montana para que ele assumisse o ministério de música em Grants Pass, estávamos exaustos.
A alta repentina do petróleo no final da década de 70 golpeou o leste de Montana, deixando um rastro de falências, execuções de hipoteca e desespero. Em apenas um mês, 50 famílias de nossa igreja deixaram a cidade à procura de trabalho. Foi uma época difícil para nós, tanto emocional quanto financeiramente, mas eu não tinha ideia do quanto isso havia me esgotado espiritualmente. Alguém comentou recentemente: eu não sabia que estava seca até me aproximar de pessoas molhadas. Eu sabia o que ela queria dizer, pois foi exatamente o que aconteceu comigo quando chegamos ao Oregon. As pessoas de Grants Pass estavam tão molhadas, completamente ensopadas, encharcadas por Deus. A presença do Senhor era tão doce em nossos cultos, as pessoas tão amadurecidas na fé, que tudo o que consegui fazer foi chorar. Eu conhecia o Senhor há muitos anos. Era esposa de pastor há quase uma década, mas estava espiritualmente seca, tão seca como um osso. Quem eram essas pessoas? Eu me perguntava. Como podiam ser tão felizes? O que elas tinham que eu não tinha? Como podiam sentar e desfrutar da presença do Senhor quando eu sempre me sentia compelida a estar em movimento constante, ocupada e exausta com o esforço de manter os bambolês no ar? Às vezes, temos que diminuir a velocidade para fazer um inventário espiritual e averiguar onde estamos com Deus. Em algumas ocasiões, devemos perceber quão vazias estamos antes de nos dispormos a sermos cheias. Durante aquele primeiro ano em Grants Pass, eu fiz ambas as coisas. Quando olhei para o histórico de minha vida, pude ver uma série de grandes montanhas, onde a chuva caía abundante e intensamente, e alguns vales secos também. Tempos de escassez, quando eu estava tão seca e tão fraca emocionalmente que mal podia me sentir viva. Eu tinha personalidade sanguínea clássica quando comecei a andar com Deus. Grandes altitudes, grandes depressões. E agora, mais recentemente, me senti perdida em um deserto sem traços característicos e estéril. Derruba as montanhas se for necessário, Senhor, clamei uma noite. Mas preenche meus vales, traze firmeza à minha vida para que eu possa me portar fielmente nos momentos bons e nos ruins. Quero conhecer-te, quero ser cheia de ti e continuar cheia. O que há de errado comigo? Quando terminei de pensar nisso, soube uma parte da resposta. Meus momentos pessoais estavam desordenados ao máximo. Minha vida de oração era evasiva e minha leitura da palavra esporádica. E como não estava passando um tempo com Deus com regularidade, eu não me colocava na posição de ser cheia e reabastecida. Sem dúvida, eu continuava a me esvaziar. Na verdade, eu só me encontrava com Deus quando tinha vontade, e isso, aprendi, não era o bastante. Se eu quisesse ser cheia de Deus de maneira mais firme, deveria consentir com meu estiramento. Assim, seria possível abrir espaço para a melhor parte diariamente em minha vida, e isso significa aprender a abandonar a bússola das minhas emoções e começar a treinar minha vontade. Um ato de vontade. Não é fácil abrir espaço para a melhor parte em nossas vidas. Muitos grandes homens e mulheres de Deus esforçaram-se para ter um momento a sós com o Salvador. Gosto muito da sinceridade e do humor de J. Sindlow Baxter quando ele descreve sua luta para restabelecer o momento devocional regular, depois que uma voz aveludada lhe disse para ser prático que ele não era do tipo espiritual e que apenas algumas pessoas poderiam ser. Isso foi o suficiente. Baxter ficou horrorizado em pensar que ele poderia ignorar a coisa de que mais precisava. Então começou a fazer algumas mudanças positivas, ele escreve. Pela primeira vez, minha vontade e eu ficamos face a face. Fiz à minha vontade a seguinte pergunta: vontade, você está disposta a 1 hora de oração? A vontade respondeu: eis-me aqui, estou pronta se você estiver. Então, a vontade e eu demos os braços e fomos para o nosso momento de oração.
Imediatamente, todas as emoções começaram a puxar do outro lado e a protestar. Nós não iremos. Vi que a vontade titubeou um pouco, então perguntei: Você consegue aguentar? E ela respondeu: Sim, se você conseguir. A vontade continuou e partimos para a oração. Foi uma luta durante todo o caminho. Em certo ponto, uma daquelas emoções traiçoeiras enganou minha imaginação e fugiu para o campo de golfe. Foi tudo o que eu pude fazer para detê-la. No fim daquele período, se você tivesse me perguntado: Você teve bons momentos? Eu responderia: Não. Foi uma luta cansativa contra emoções opostas e contra uma imaginação ociosa, do começo ao fim. Além disso, a batalha contra as emoções continuou por 2 ou 3 semanas. E se você tivesse me perguntado no fim desse período: Você teve bons momentos em sua oração diária? Eu teria que confessar: Não. Algumas vezes era como se os céus fossem de bronze. Deus estivesse muito distante para ouvir, o Senhor Jesus estivesse estranhamente indiferente e a oração não tivesse efeito algum. No entanto, algo estava acontecendo. Primeiro, eu e a vontade ensinamos às emoções que éramos totalmente independentes delas. Ademais, em uma manhã, cerca de 2 semanas após o início da peleja, justamente quando eu e a vontade estávamos indo para mais um momento de oração, ouvi por acaso uma das emoções cochichando para as outras: Vamos, amigas, é inútil perder mais tempo resistindo, eles vão do mesmo jeito. Então, algumas semanas depois, o que você acha que aconteceu? Durante um de nossos momentos de oração, quando eu e a vontade não pensávamos mais nas emoções, uma das emoções mais fortes surgiu inesperadamente e gritou: Aleluia! E as demais exclamaram: Amém! E pela primeira vez, todo o meu ser, intelecto, vontade e emoções estava unido em uma oração coordenada. Simultaneamente, Deus era real, o céu estava aberto, o Senhor Jesus estava presente e radiante. O Espírito Santo se movia através de meus desejos e a oração era surpreendentemente cheia de vida. Além do mais, naquele instante compreendi que o céu ouviu e assistiu a tudo durante aqueles dias de luta contra o mau humor e as emoções rebeldes, e que também eu recebi a disciplina necessária de meu Mestre Celestial. Quando li pela primeira vez as palavras de Baxter, elas abriram as cadeias de algo oculto em meu coração. Então eu não estava sozinha. Outras pessoas lutavam também. De repente, tive esperança de que eu também poderia experimentar a alegria da melhor parte. Não era preciso esperar até me sentir espiritual para passar um tempo com Deus. Eu só tinha que tomar uma decisão e os sentimentos espirituais apareceriam. Então, comecei a tentar, mas não era fácil. Às vezes eu tinha que lutar como J. Sindlon Baxter. Em algumas ocasiões, Deus parecia tão distante e meu coração assemelhava-se a um aço frio. Algumas vezes fiquei irritada e impaciente, mas persisti e gradualmente as coisas começaram a mudar. Como uma paciente que desperta depois de um longo coma, comecei a ter fome de Deus como nunca tive antes. Um tipo de satisfação insaciável que crescia pouco a pouco. Graça maravilhosa. Quando comecei a entender a graça maravilhosa, surpreendente e abundante de Deus, de uma nova forma, comecei a reconhecer o Espírito Santo trabalhando dentro de mim, dando-me o poder e o desejo de fazer a vontade divina como nunca. Encontrei-me diante do altar, orando após o término do culto, buscando ao Senhor. Encontrei-me acordando no meio da noite para dedicar tempo à sua palavra, buscando ao Senhor. Achei-me consultando livros e sintonizando programas de rádio evangélicos no meio do dia, buscando ao Senhor.
Eu queria tudo que Jesus tinha a oferecer, e quando buscava sua face, achava que o Senhor estava lá, esperando o tempo todo, com um cântaro cheio de sua presença pronto a ser derramado, querendo me encher de toda a plenitude de Deus, apenas esperando que eu escolhesse a melhor parte e o encontrasse ali, na sala de estar. A intimidade da sala de estar, entenda, não é um estado místico do ser ou do não ser, como a ideia hindu do Nirvana. Não precisamos escalar montanhas do Nepal para encontrá-la, nem continuar em uma busca do espírito como os antigos nativos americanos. Não a encontramos em um instante ou em uma velha caverna empoeirada ou em um museu iluminado. A melhor parte não está em algum lugar lá fora. Está dentro de nós, onde Cristo habita por seu Santo Espírito. Não é maravilhoso? Não podemos tirar a melhor parte do seu lugar. Ninguém pode tirá-la de nós, embora, infelizmente, alguns prefiram ignorá-la. Lembra-se da ilustração de Cristo batendo a porta? A linda cena estava pendurada acima da cômoda da vovó por anos. Uma meiga lembrança para essa garotinha, em cujo coração Jesus desejava entrar. Não havia trinco do lado de fora da porta de madeira, diante da qual Jesus esperava. Ela só podia ser aberta por dentro. A porta da minha vontade também é assim. Jesus não forçou as irmãs de Betânia a aceitarem sua companhia, nem vai me forçar. Tenho que deixá-lo entrar antes de poder desfrutar dos momentos na sala de estar junto com ele. E a porta nem sempre é fácil de abrir, mesmo do lado de dentro. Entretanto, descobri que 3 pequenas chaves podem fazer toda a diferença. São 3 verdades simples, tão simples que tendem a ser negligenciadas, mas poderosas o bastante para abrir portas fortemente teimosas. Elas têm feito toda a diferença para mim, mantendo minha vida centrada em Cristo. Quais são as 3 pequenas chaves? São fáceis de lembrar, pois todas elas começam com a letra C. Constância, criatividade, conversa.